Então, primeiro secretário, que proceda a verificação de quórum. Senhor presidente, nós temos quórum regimental com 10 vereadores presentes no plenário. Sob a proteção de Deus, em nome do povo do município de Rorainópolis, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da 10ª sessão ordinária do dia 6 de maio. Só um instante. 11ª sessão hoje, isso. Da 10ª sessão ordinária do dia 6 de maio de 2026. Letícia, é Brenner? Tá logado aí? Posso iniciar a leitura para ele poder ler. Ó, pode. Ata da 10ª sessão ordinária da 8ª legislatura, 6 de maio de 2026. Às 10 horas e 30 minutos do dia 6 de maio de 2026, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência ad hoc do vereador João Damasceno Silva Filho, deu-se início à 10ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Rorainópolis, havendo quórum regimental com os vereadores presentes sob a proteção de Deus em nome do povo. O senhor presidente ad hoc declarou aberta a presente sessão. Na sequência, o presidente ad hoc solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura da ata da 9ª sessão ordinária, dia 22 de abril de 2026. Na sequência, declarou a ata, portanto, aprovada. O senhor presidente ad hoc solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura dos documentos protocolados ao Poder Legislativo, dando continuidade aos trabalhos. O senhor presidente ad hoc solicitou ao segundo secretário que procedesse com a leitura das indicações e projeto de lei que tramitam na semana. Na sequência foram lidas as indicações 046 e 047 de 2026, de autoria do vereador Davi Vernon Mendes, as indicações 048 de 2026 e 049 de 2026, de autoria do vereador Luiz Gonzaga da Silva. Dando continuidade, procedeu com a leitura do projeto de lei 08 de 2026, que dispõe sobre a oferta da vacinação domiciliar para a pessoa com transtorno do espectro autista TEA, no município de Rorainópolis. De autoria da vereadora Francisca André Gomes de Freitas, as referidas matérias serão encaminhadas aos vereadores e às comissões pertinentes para análise e emissão do parecer. Não havendo mais matéria para o pequeno expediente para ser apresentado no plenário desta casa, passaram para a próxima fase da presente sessão, o grande expediente. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente ad hoc procedeu com a chamada dos vereadores inscritos para o grande expediente sobre tema de interesse da coletividade. A vereadora Erisneide Silva Pereira Costa iniciou sua fala saudando os parlamentares, servidores da casa, autoridades presentes e o público em geral. Destacou a importância da união e do compromisso coletivo em prol da população. Na oportunidade, fez reconhecimento ao ex-governador do estado de Roraima, Edilson Damião, destacando sua contribuição para o desenvolvimento estadual e para a implementação de políticas públicas, além de desejar boas-vindas e êxito ao governador em exercício. Saudades, Sampaio. A parlamentar também homenageou todas as mães pela passagem do Dia das Mães, ressaltando a importância da figura materna com símbolo de amor, força, cuidado e dedicação. Finalizou desejando saúde, bênçãos e proteção divina a todas as mães e sua família. O vereador Luiz Gonzaga da Silva saudou os presentes e elogiou a conduta dos trabalhos pelo presidente ad hoc em exercício. Em seguida, destacou um pouquinho menos aí o senhor pode, inclusive, tirar um pouquinho do médio, aqui está dando um pouquinho de esqueci agora o termo. Mas continuando na leitura, destacou preocupações com as condições das vacinas, pontes e do transporte escolar, relatando problemas mecânicos nos veículos que transportam alunos e riscos enfrentados pelos estudantes devido à precariedade das
Estradas informou que solicitou providências junto às secretarias competentes. Parlamentar também chamou atenção para problemas de infraestrutura urbana, citando buracos, riscos e erosões e acidentes em vias do município, cobrando ações urgentes do poder público. Na oportunidade, parabenizou a reinauguração da Unidade Básica de Saúde, Anísio, no bairro Novo Brasil, e mencionou a programação especial do Dia das Mães, promovida pela Prefeitura. Finalizou parabenizando o novo governador do estado de Roraima, desejando êxito na gestão, além de reconhecer a construção a contribuições do ex-governador Antônio Denário e Edilson Damião. O vereador Paulo Francisco Coelho Nascimento iniciou sua fala, saudando as autoridades presentes, servidores e a população que acompanhava a sessão. Em seguida, destacou preocupações relacionadas às condições das vicinais do município, em especial na região da Vila da Vicinal 2, na Vila do Equador, relatando problemas com alagamentos, danos em pontes e dificuldades no transporte escolar, o que estaria prejudicando os estudantes da comunidade. O parlamentar informou que já apresentou documentos e solicitações às secretarias competentes, tanto municipais quanto estaduais, cobrando manutenção e providências urgentes para solucionar as problemáticas enfrentadas pelos moradores. Ressaltou ainda que continuará acompanhando e cobrando melhorias para a localidade, reforçando seu compromisso com a população. Também destacou a necessidade de maior retorno e resposta das secretarias sobre as indicações e requerimentos apresentados pelos vereadores, afirmando que os parlamentares são constantemente cobrados pela população e precisam apresentar respostas concretas às demandas encaminhadas ao poder público. Por fim, parabenizou todas as mães pela passagem do Dia das Mães, fazendo homenagem especial à sua esposa e desejando felicidade a todas as famílias do município. O vereador João Damasceno Silva Filho destacou a preocupação dos parlamentares quanto à falta de resposta das secretarias municipais, as indicações e os ofícios encaminhados pela Câmara. Ressaltou que os vereadores são constantemente cobrados pela população nas ruas e precisam apresentar retorno sobre as demandas da comunidade. O parlamentar afirmou que muitos problemas no município poderiam ser solucionados com ações simples e rápidas do poder público, citando situações relacionadas à infraestrutura urbanas e serviços essenciais. Defendeu o maior diálogo e compromisso das secretarias com o Legislativo para que os vereadores possam repassar informações concretas à população e acompanhar a solução das demandas apresentadas. O vereador Davi Benon Mendes reforçou a preocupação quanto à falta de retorno das secretarias às indicações apresentadas pelos vereadores, destacando que o problema já vem sendo debatido há bastante tempo na Câmara Municipal. Parlamentar ressaltou a necessidade de maior compromisso por parte do Poder Executivo no envio de respostas e demandas encaminhadas pelos vereadores. Mencionou ainda a importância de medidas que tornem obrigatório esse retorno ao Legislativo, garantindo maior transparência e acompanhamento das soluções feitas no benefício da população. Não havendo mais oradores inscritos para o grande expediente, passaram para a próxima fase da presente sessão, a ordem do dia. Não havendo matérias para a ordem do dia, passaram para a próxima fase da presente sessão, as considerações finais. O vereador Paulo Francisco Coelho Nascimento falou sobre o retorno de um projeto de lei discutido na legislatura passada, destacando a importância de debater a proposta com os demais vereadores para aprimorar a matéria. Também mencionou reclamações da população sobre a falta de respostas às indicações e fiscalizações feitas pelos parlamentares, defendendo a criação de mecanismos que garantam retorno às demandas apresentadas. Ao final, convidou os vereadores para retomarem a discussão do projeto e agradeceu aos presentes. O vereador Davi Benon Mendes agradeceu ao deputado estadual Zé Haroldo pelos recursos destinados ao município, destacando investimentos voltados à infraestrutura e ao desenvolvimento local. Mencionou a destinação de recursos para obras... Cadê o físico, hein? Pulou aqui. Voltou. Senhor presidente, é só porque o sistema acabou caindo aqui a ata,
Vou ver se eu consigo encontrar novamente onde eu estava lendo aqui. Ao final, reiterou seus agradecimentos pelo... Perdão, vamos retornar aqui. O parlamentar ressaltou a importância das parcerias dos investimentos realizados, afirmando que os recursos têm contribuído para o avanço do município e melhoria das indicações da comunidade. Ao final, reiterou seus agradecimentos pelo empenho e pelos recursos encaminhados ao município. O vereador Luiz Gonzaga da Silva parabenizou a sensibilidade, a iniciativa apresentada nesta Casa Legislativa referente à vacinação domiciliar para pessoas com transtorno de espectro autista, projeto da vereadora Andréa Gomes. Destacou que para muitas famílias, os deslocamentos e a permanência em unidades de saúde com grande fluxo de pessoas representam grandes dificuldades, especialmente dependendo do grau de suporte da criança. Ressaltando que a realização deste atendimento em domicílio proporciona mais conforto, cuidado e bem-estar às famílias, agradecendo pela iniciativa apresentada. A vereadora Francisca Andréa Gomes de Freitas destacou seu projeto relacionado ao atendimento e à vacinação domiciliar voltadas às pessoas com transtorno de espectro autista. A parlamentar afirmou que, na condição de assistente social do município, acompanha de perto a realidade das famílias atendidas pelo CREAS, observando as dificuldades enfrentadas por mães e responsáveis no deslocamento de crianças autistas até a unidade de saúde. Destacou ainda a importância da iniciativa para proporcionar mais acolhimento, cuidado, qualidade de vida às famílias do município. Vereadora Franciele Eusébio Munhoz Dias Novo parabenizou a vereadora Andréa Gomes pelo projeto sobre vacinação domiciliar pelas pessoas de TEA, manifestou apoio à iniciativa e destacou a importância da política pública voltada à família atípicas. Ressaltou as dificuldades enfrentadas pelas famílias de crianças autistas no acesso à saúde e afirmou que o atendimento domiciliar oferece mais acolhimento e suporte. Ao final, apoiou as demais falas dos vereadores e ressaltou o compromisso do Legislativo com as melhorias do município. Por fim, o presidente ad hoc, vereador João Damasceno Filho, destacou o trabalho das lideranças políticas estaduais e desejou sucesso à atual gestão estadual. Também convidou a população para participar das ações em homenagem ao Dia das Mães, promovidas pela Prefeitura no distrito ou nos distritos e comunidades do município. Ao final, homenageou todas as mães do município, desejando saúde, felicidade e bênçãos às famílias. Não havendo mais oradores, nada mais a tratar, declarou encerrada a presente sessão e, para constar, participaram da sessão os senhores vereadores André Saldanha Maia, Carlos da Silva, Davi Benon Mendes, Elisneide Silva Pereira Costa, Francisca Andréa Gomes de Freitas, Franciele Eusébio Munhoz Dias Novo, João Damasceno da Silva Filho, Leocádio Rodrigues Pereira, Luiz Gonzaga da Silva, Paulo Francisco Coelho do Nascimento, Raquel Ramos Genelhu, e para constar, eu, vereador Paulo Francisco Coelho do Nascimento, primeiro secretário, lavrei a presente ata que segue devidamente assinada. Coloco em discussão a redação da referida ata. Os vereadores poderão se manifestar. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos protocolados no Poder Legislativo. Senhor presidente, não há documentos protocolados. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações, projetos de lei protocolados no Poder Legislativo. Indicação número 050/2026, Evangelista Paulinho. Solicito o serviço paliativo para o quilômetro 8 e 9, na vicinal União. Indicação número 051/2026, Evangelista Paulinho, solicita serviços paliativo para o bairro das Chácaras 1. Indicação número 052, Dr. Davi, solicito que seja realizado em caráter de urgência o aterro da cabeceira da ponte
construída no quilômetro 4 da vicinal Ararazu, neste município. Indicação número 053/2026, doutor Davi, solicita a instalação de 2 bueiros, 2 quebra-molas no distrito de Colina. Projeto de lei número 009/2026, Poder Executivo dispõe sobre diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei de Orçamento para o ano de 2027 e dá outras providências. Senhor presidente, são esses os documentos para leitura neste momento. A referida matéria será encaminhada aos vereadores e às comissões pertinentes para análise e emissão do parecer. Não havendo mais matéria para o pequeno expediente para ser apresentado no plenário dessa casa, passaremos para a próxima fase da sessão, o grande expediente. Solicito que os vereadores façam sua inscrição para o grande expediente para se pronunciarem sobre temas de interesse da coletividade. Abriu para os senhores? Pode pedir aí. Tá? Convido o vereador Davi para fazer uso da tribuna. Oi. 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 Agora foi. Luiz. Bom dia a todos. Quero agradecer aí primeiramente a Deus por mais uma sessão nessa manhã. Cumprimentar a todos os caros pares aqui que estão presentes hoje, né, os amigos vereadores. Cumprimentar a população que está presente, nosso amigo ex-prefeito, em nome de todos, Geraldo, que está aqui nos prestigiando hoje. Obrigado, é uma satisfação tê-lo aqui nos acompanhando essa manhã, meu prefeito. Senhor presidente, hoje eu subo essa tribuna aqui com alegria, porque muitas das vezes a gente sobe aqui para cobrar e é o nosso papel mesmo, um deles é estar cobrando que seja resolvido as demandas, né, do nosso município. E a gente muitas das vezes bate para que de fato a gente consiga um retorno, né, vereador Luiz? E a sessão passada mesmo se falou muito sobre a questão dos secretários aí, de nos atender, de nos dar o retorno, vereador André. E eu quero hoje aqui fazer um agradecimento, né, ao nosso prefeito do município e à Secretaria de Obras também por ter atendido alguns pedidos feitos aí por mim, né, que eu quero até citar esses pedidos aqui, que eu fiz uma indicação, né, para o aterro da cabeceira da ponte na vicinal do Ararazu, né, e prontamente, logo depois que finalizou a construção dessa ponte lá, foi feito esse aterro e normalizado o transporte ali que nem o transporte escolar estava passando para buscar as crianças, e a vicinal do Ararazu é uma vicinal muito grande que tem outras vicinais dentro dela, né? E hoje esse tráfego está normalizado, né? Então quero agradecer por essa indicação atendida. Sábado também eu estive presente na vicinal 37, onde eu fiz a indicação, e quero citar, tem aqui também o vereador Luiz também, foi um parceiro que brigou para que de fato a gente conseguisse que fosse atendido esse pedido. Tinha rompido lá
uma linha de manilhas, né? E aí a vereadora Andréia também, né, vereadora? Enfim, os vereadores aqui que estiveram unidos para, de fato, fazer o pedido para que fosse atendida essa indicação também. O transporte escolar também não estava passando na vicinal 37. Eu acompanhei o serviço lá pela manhã e os meninos chegaram lá praticamente de madrugada, quando foi às 9 horas da manhã, já tinha finalizado, a manilha já estava instalada e o tráfego normalizado. Então agradecer por mais essa indicação atendida, né? Quero aqui também agradecer mais uma vez o meu deputado federal, Zé Haroldo Catedral, que atendeu um pedido feito por mim, onde ano passado eu havia conversado com ele, falado da dificuldade do nosso município, que é de maquinário, seu Geraldo, né, que a gente sabe que é muito dificultoso aqui, e ele garantiu que colocaria 2 máquinas para o nosso município, e eu falei prontamente com o nosso prefeito para a gente escolher qual era o maquinário de extrema urgência aqui, né, e a gente escolheu 2 caçambas traçadas, basculhante de 12 metros, que vai ajudar demais o município de Rorainópolis, né. Já chegou uma caçamba, foi feita a entrega no sábado, inclusive nosso prefeito mesmo, como todos viram, ele mesmo veio dirigindo a caçamba, né? E hoje essa caçamba já se dispõe aqui no município para estar atendendo nossa população, nossos munícipes, né? Então isso é muito gratificante, quando a gente tem parceiros e amigos que a gente consegue trazer o resultado para dentro do nosso município, né? E logo mais, o deputado estará em Brasília também buscando resolver destravar a outra caçamba para que possa chegar o quanto antes aqui também no nosso município. E quero também, desde já, pedir que seja atendido outra indicação que eu fiz aqui, que na verdade eu já fiz essa indicação outras vezes, que é para a instalação de uns quebra-molas no nosso distrito de Nova Colina, e algumas avenidas lá que foi feita a recuperação, e antigamente tinha, principalmente na Avenida Brasil, presidente, ali de Nova Colina, uns quebra-molas de frente à Escola Militarizada Tenente João, e chegando ali na colina também, na Avenida Pereira Leite ali também, aonde agora ela meio que fez uma curva ali, e aí muitas das vezes fica parado caminhão e não vê quem tá vindo. Então, por várias vezes ali já correu muito risco ali de acontecer acidente, já aconteceram acidentes também. E em frente à escola militarizada, seu Geraldo, que a gente tem que evitar que aconteça o problema e não vir aqui relatar depois que infelizmente aconteceu uma tragédia. Então, eu quero pedir que seja atendido também. Já conversei com o nosso secretário de urbanismo, Edilson, também. Ele disse que já levou essa demanda ao prefeito para que o quanto antes seja instalado esses quebra-molas na frente da nossa escola militarizada, ali ao decorrer da avenida, né? E também na Avenida Pereira Leite, na entrada ali, para que de fato não aconteça algum problema, algum acidente, para ceifar a vida de algum dos nossos munícipes aqui. Então, hoje é minha fala, eu quero agradecer mais uma vez pelos pedidos atendidos e a gente vai continuar aqui buscando resolver os problemas do que estiver ao alcance. E muito obrigado, senhor presidente. Davi, pelas suas contribuições, sempre incisivo na luta por melhorias do nosso povo. A próxima a usar a tribuna é a vereadora Andréia Gomes, para discutir temas sobre interesse da coletividade. É porque ela era a primeira e ela ficou como segunda, realmente. Pois é. Pode sim. Pois é. Resolver. A senhora. Olá. Oi. Oi. Bom dia a todos e a todas que estão hoje presentes nessa sessão. Hoje eu venho aqui, senhor presidente, falar um pouco do dia 18 de maio, que é meu papel como assistente social, mas também como vereadora dessa casa e do povo de Rorainópolis, para trazer um pouco da conscientização, um pouco não, muito, né, da conscientização para a gente cuidar, zelar pelas nossas crianças e adolescentes. Então, primeiramente, agradecer ao meu Jesus, a meu Deus, né, que me dá força, me dá saúde, de estar todo o tempo na batalha, mas também dar um bom dia especial aos nossos colegas de Câmara.
Eu vou relatar, vereador Luiz, um pouco sobre o dia 18 de maio, né, para nós também estar dentro dessa casa, fazendo um trabalho, né, voltado para essa data, mas não somente na data, mas o ano todo, né, ter essa conscientização. O 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil contra criança e adolescente. É uma campanha que se faz nacional de proteção às nossas crianças. Essa data ela foi escolhida em memória a uma criança de 8 anos, Araceli, que ela foi brutalmente violentada, sequestrada, drogada e assassinada. Então, uma criança teve que passar por isso para hoje a gente ter essa data, que infelizmente é uma data muito triste para nós, mas nós estamos na luta dentro da assistência, né, para combater esse tipo de crime cruel que acontece no Brasil, inclusive no nosso município. Quantas crianças, neste momento, estão passando por esse tipo de situação, vereadora Irisneide? Né? Dentro do nosso município, você como professora, você sabe, né, que são os parceiros da assistência social e a educação, os professores que estão diretamente lidando com esse tipo de caso dentro de sala de aula. E devemos, nesse dia dessa conscientização, hoje estou aqui para conscientizar a população em geral que está agora nos ouvindo, que denuncie. A denúncia ela é anônima, Disque 100. Denuncie, você não precisa falar seu nome, você só precisa falar o endereço, aonde essa criança está sofrendo algum tipo de violência, física, sexual, qualquer tipo de violência. Né, que as crianças tiverem, você diz com 100, você denuncia, não precisa falar seu nome diretamente, né? Então, assim, mas vale ressaltar que esse trabalho vem acontecendo desde a semana passada dentro do nosso município. Né? A nossa secretária de assistência social, que é Daniele Daltro, ela vem fazendo um trabalho, né, de conscientização dentro do nosso município, que domingo aconteceu a corrida 18 de maio, a segunda corrida, né, e aí a gente viu que foi uma corrida bastante comovente, a população em peso estava lá, as crianças, os adultos, participando dessa corrida, que foi feita pela Secretaria de Assistência Social. Mas quem faz esse trabalho dentro desse município é o CREAS, né, o Conselho Tutelar, que toma a frente, né, dessa batalha para proteger as nossas crianças, que é o CREAS e o Conselho Tutelar. Então, eu quero parabenizar o CREA e o Conselho Tutelar por estar à frente. Inclusive, elas estão a semana todinha dentro das escolas, com palestras, oficinas, né, elas continuam o mês todinho nesse trabalho nas escolas de todo o nosso município, né? Do Jundial, Martins Pereira ao Baixo Rio Branco. Inclusive, a gente tem muita denúncia do Baixo Rio Branco e aí tem feito um trabalho bem fortalecido lá pelo Baixo Rio Branco para proteger nossas crianças. E gostaria também de agradecer à educação, como eu já falei, que é um parceiro, né, da assistência social à educação, que elas estão lá sempre fazendo denúncia para combater. E aí eu gostaria que nossos colegas, nossos pares, né, que a gente se unisse também nessa campanha para proteger as nossas crianças, porque são nossos bem maior, são o nosso futuro, é o futuro do Brasil, como a gente fala, é o futuro do Brasil, são pessoas inocentes, sem maldade, e elas devem ser protegidas no nosso município, Leocádio, porque eles têm só nós para proteger, nós adultos, nós que temos que proteger. Então, assim, meu muito obrigado hoje por essa fala, né? E continuamos protegendo e denunciando. Disque 100. Muito obrigado, vereadora Andréa Gomes, pelas suas contribuições. Convido o vereador Luiz para fazer o uso da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores, amigos presentes, nobres excelências, quero aqui, senhor presidente, iniciando, agradecendo ao grande e poderoso Pai, nosso grandioso Deus, por esse momento, em especial, estar aqui nessa tribuna, momento oportunizado por esta casa, para que a gente represente as pessoas que não podem e nem têm como ter acesso ao poder público
e escolher os seus representantes. E aqui estamos nós, e eu sou um desses guardiões desse município, que também me preocupo para que traga aqui as inquietações da nossa comunidade, dos nossos munícipes. E, diante dessa situação, senhor presidente, já quero adentrar aqui no tema do Dia das Mães, que passou na última semana, dizendo que foi muito gratificante para mim participar de vários eventos, em especial evento acompanhando a prefeitura. Meus agradecimentos em nome do senhor prefeito, que promoveu um grande evento, passando pelo Jundiaí, Equador, Colina, Martins Pereira, Vicinal 16, meu amigo Davi, meu amigo Rildo. Foi muito importante, já que aquela Vila Nova Esperança nunca tinha tido uma importância no Dia das Mães, da prefeitura estar lá com toda a sua equipe, com o grupo de vereadores que estavam acompanhando, e foi muito importante aquele dia, aquele momento para aquela comunidade, assim como para o nosso município e para o nosso estado e país. Mas também, senhor presidente, relatar que o deputado Albuquerque também esteve aqui em Rorainópolis também, em ações comemorativas, alusiva ao Dia das Mães, fez um evento na quadra do Sesc, onde reuniu a comunidade em geral, grupo de mães pescadoras, e foi um evento também muito maravilhoso, com sorteio de brindes, prêmios e brincadeiras, gincanas, com aquelas pessoas que ali participaram. E foi muito maravilhoso, assim como também participei de um almoço festivo alusivo ao Dia das Mães, vereadora Erisneide, lá na Vicinal 45, naquela comunidade, fui convidado, participei com muita honra, e foi muito bom, onde também houve sorteio de brindes, brincadeiras, gincanas, e as mães daquela comunidade, das vicinais vizinhas, participaram ativamente. Foi muito gratificante, muito grandioso. Mas também, senhor presidente, relatar também, parabenizar a equipe da prefeitura, uma vez que fui também muito efetivo, e aqui na última sessão falei duramente, firmemente, aqui em relação à prefeitura, em relação aos secretários, que procedessem e resolvessem as indicações dos vereadores, porque não é só o vereador Luiz que faz indicações, mas todos os vereadores, e é importante nós termos uma resposta. E uma dessas respostas foi que resolveram o problema da Vicinal 37, um das que coloquei aqui, e eu agradeço ao vereador Davi, ao vereador André e aos vereadores que também se compadeceram com a situação, e que foi resolvido. Foi resolvido a colocação do bueiro lá na Vicinal 37, que estava causando transtorno naquela comunidade. Agradeço a equipe do prefeito, em nome do secretário Pante, o próprio prefeito, a quem eu muito importunei, ligando e cobrando que resolvesse. No entanto, senhor presidente, também, diante dessas problemáticas, a gente sabe que nós temos muito ainda que cobrar, nós temos muito ainda que resolver, e às vezes, quando a gente se sente acuado, sem respostas, a resposta que nós podemos dar é essa tribuna, porque nós precisamos fazer com que a comunidade ela perceba que nós não estamos inertes aqui aos problemas do município. E às vezes eles não são resolvidos, não é por querência do vereador, porque o vereador está de braço cruzado para os problemas, mas é por algum importúnio, algum tipo de situação, infortúnio do município que às vezes não pode resolver naquele momento, mas que quando nós damos os braços aqui e fazemos a força e vamos atrás, as coisas se resolvem. E eu parabenizo aí o município a cada realização que acontece para melhorar a vida dos nossos munícipes. Assim também, senhor presidente, quero destacar aqui e nessa oportunidade falar sobre as eleições suplementares que estão vindo aí, né? Eleição suplementar para governo do nosso estado. Acredito que seja a primeira da história aqui de Roraima, uma eleição suplementar. Então, é um momento muito importante. Muita gente nem sequer sabe do que está acontecendo. A gente anda por aí, as pessoas ainda não estão acostumadas a ver as redes sociais, a prestar atenção. Alguns, às vezes, nem têm acesso mesmo. E importante esse momento. É o momento que vai decidir a vida do nosso estado, a vida no sentido de políticas públicas, no sentido de governança.
E é importante que nós, pessoas públicas, homens e mulheres que militam na vida pública, trazemos esse assunto em pauta para que a população fique informada, para que a população saiba como escolher democraticamente. E eu, particularmente, senhor presidente, demais amigos aqui presentes, eu, particularmente, tenho militância e tenho o meu direito, o meu dever democraticamente de escolha, e escolho representar e cuidar de eleger o soldado Sampaio. E aqueles que tiver essa mesma visão de que o soldado Sampaio é um bom nome para o governo do nosso Estado, vamos nos dar as mãos, vamos seguir juntos, vamos à luta, porque uma coisa é nós ter um dos nossos lá dentro, a outra coisa é nós ter os dos outros. Quando é os nossos, nós temos acesso para contar as nossas dores, contar as dores dos nossos munícipes, contar os problemas do nosso município, mas quando é os dos outros, eles nem nos atendem. E nós sabemos muito bem o que é isso, porque somos figura pública. E uma das minhas preocupações, vereadora Franciele, vereadora Andréia, é nós não cometer o erro que cometemos com o governo Sueli. O governo Sueli vinha referendado por um governo que tinha passado nesse estado, que tinha sido muito bom, que era o governador Nildo, vereador nobre amigo Geraldo. E, por causa do nome do ex-governador Nildo, a Sueli foi eleita. E foi um desastre para o nosso município, para o nosso estado. Um desastre a ponto dela nem terminar o governo. Teve que sair por uma intervenção federal no último ano. Então, eu não gostaria que nós, por causa de alguém que represente uma candidatura e que alguém que já foi governador, que também foi um bom governador, eu não gostaria que nós dessemos esse papel em branco, nós dessemos essa procuração para um candidato a governo que não tem experiência e que já temos informações através de vereadores que quando este candidato foi prefeito, não recebia o vereador, não recebia o deputado e não gosta de político. É tanto que na sua convenção ele disse que ele não precisa dos políticos, ele só precisa do povo. Mas, ora, como é que ele não precisa de político se o político é o representante do povo? Eu acho que política não se faz sozinho. Política não é uma decisão monocrática. Política é uma decisão de mãos dadas com todos aqueles que querem o bem do município, do Estado. Então, esse tipo de político que vem se colocando como salvador sozinho, eu acho que ele está perdido na vida pública. Por quê? Porque política se faz com parceria, se faz com trabalho em grupo, se faz com boa gestão. E eu quero desejar que nosso Estado tenha um bom governador. E, da minha parte, eu acho que o soldado Sampaio, hoje no governo, não tem um histórico melhor do que o dele, uma vez que já é deputado de 4 mandatos, uma vez que já é presidente da Assembleia por duas gestões, e eu tenho toda essa confiança de que nosso Estado vai estar em boas mãos. Então, eu quero que ele dê continuidade aos trabalhos positivos do último governador. Eu quero que ele tenha a sensibilidade de implementar novos programas e políticas públicas que atendam a população de modo geral. A população que são esses que esperam essas políticas públicas que tragam benefício direto para a melhoria da vida dos cidadãos, da vida daquelas pessoas que não têm acesso à saúde no particular, não têm acesso à educação no particular e depende do serviço público. Então, o meu desejo é que nós tenhamos uma saúde de melhor qualidade, que nós tenhamos uma educação de melhor qualidade, uma assistência social de melhor qualidade e que o nosso Estado desenvolva cada dia, fazendo com que o cidadão tenha os seus direitos preservados. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Um grande abraço. Muito obrigado, vereador Luiz, pela sua contribuição. Convido o vereador Paulo Francisco para fazer o uso da tribuna. Oi, muito bem. Então, bom dia a todos. Quero cumprimentar aí a mesa
diretora, aqui na pessoa do presidente, cumprimentar os demais vereadores aqui, na pessoa da nossa amiga aqui, a vereadora Franciele Novo, e cumprimentar também aos nossos ouvintes, tanto pela internet quanto pelas redes sociais aí, e também quem está nos ouvindo aqui no plenário. Senhores, gostaria de, inicialmente, citar sobre uma demanda, ou algumas demandas dentro do município, no que diz respeito à questão de saúde. Estou de posse, inclusive, aqui de um ofício que eu enviei agora essa semana ali para a Secretaria de Saúde, pedindo um pouco ali de esclarecimento acerca do protocolo de atendimentos adotados nas unidades básicas de saúde aqui no nosso município. A iniciativa ela partiu pela necessidade de vários moradores, vários munícipes que chegaram até a minha pessoa, primeiramente por ligação, outros ainda por mensagem, e por último ainda pelas redes sociais, fazendo suas queixas quanto à situação de atendimento nas unidades básicas de saúde, nas UBS. Destaco que inicialmente nós tivemos ali, a princípio, pensando que estavam falando apenas de uma das nossas unidades básicas de saúde, que ali na região das vicinais, que nós chamamos de vicinais 40, né? Mas é a vicinal número 41, e aí ali ela atende várias outras vicinais ali ao entorno. Os moradores reclamavam sobre a falta de atendimento. Então, de pronto, fomos ali até a unidade de saúde, conversar com os profissionais e até mesmo responsável pela unidade, e nos deparamos com a informação de que, de fato, acontece esse tipo de situação, uma vez que existe protocolo para aquilo. Mas aí mesmo havendo agora os protocolos, há a queixa de alguns dos nossos moradores ou da nossa população. Como eu falei agora há pouco, houve então a ampliação dessas queixas, inclusive dentro da nossa cidade. Então, nós na condição de representantes, a nossa intenção é ouvir a população, identificar quais são as queixas, as necessidades e, a partir daí, buscar soluções. O nosso trabalho é esse, a nossa intenção é essa. Então, por isso, estou aí oficiando a Secretaria de Saúde para que nos dê um esclarecimento sobre essas queixas, sobre essas reclamações. Queremos aqui deixar claro para a população que a nossa intenção é ouvi-los, mas também ter a resposta também da Prefeitura, dentro das suas secretarias competentes, para que possamos identificar o que é necessário fazer. Ainda não tivemos, mas quero deixar aqui para a população, deixar claro que não tivemos ainda a resposta, mas em breve pretendemos aí trazer a resposta para a população, esclarecendo melhor sobre esse novo protocolo, para que a população tenha também um bom atendimento e não se sinta lesado no atendimento público, tá bom? Então, deixando claro ali para as pessoas lá das vicinais 40 e também aqueles que me procuraram também pelas redes sociais, tá bom? Ainda dentro de algumas necessidades, já citado por alguns vereadores, o vereador Davi citara agora há pouco, o vereador Luiz também citara do mesmo jeito. Nós estamos tendo uma certa dificuldade com relacionamento, ou pelo menos com a comunicação com as secretarias do município. Ou seja, os secretários não estamos conseguindo ter uma resposta um pouco mais objetiva sobre as demandas apresentadas da população, só lembrando que as demandas ou as indicações ou até propostas feitas pelos vereadores, ela diz respeito às demandas ou às necessidades diretas dos nossos munícipes, ou seja, da população. Então precisamos trazer uma resposta, até porque a população ela continua cobrando do vereador. O vereador, ele ao ouvir a população, ela quer ter um feedback, ela quer ter um retorno sobre aquilo. E aí eu destaco aqui, senhor presidente, destaco aqui aos vereadores. O ano passado, o ano 2025, de diversas
indicações apresentadas, nós tivemos retorno de algumas delas, não todas. Mas aí eu faço jus aqui ao retorno de algumas delas. Porque aí foram solucionados os problemas ali apresentados, e aí nós tivemos o retorno. E por conta disso, a gente... Agora, esse ano, eu em particular, esse vereador aqui que vos fala, não tive um retorno sequer de secretário do nosso município. Obviamente, eu tive alguma fala com o secretário de urbanismo, mas foi uma fala direta, sem necessidade de documentação. Mas documentações enviadas para secretários dentro do nosso município aqui, em especial a Secretaria de Obras, pois há as maiores dificuldades, os maiores problemas dentro do município, não tive uma sequer resposta. Então, como nós falamos na última semana, nós precisamos ter um retorno. Precisamos ter um diálogo, um canal de comunicação um pouco mais efetivo. Volto a tocar aqui no assunto, uma vez que foi levantado até mesmo por o nosso parceiro aqui de trabalho, colega de bancada também, vereador Davi, que há uma proposta de lei da legislatura anterior para que a gente possa legislar e até trazer luz a este assunto, para que tenhamos retorno efetivo das nossas demandas. Das demandas, quando a gente fala nossas, não é nem nossas, é da população como um todo. Tá bom? Então, quero aqui destacar, quero novamente, como falei na última semana, chamar os vereadores para esta responsabilidade, para que possamos juntos aí fazer leis que venham trazer efetividade nos nossos atendimentos, nossos trabalhos, tá bom? Por último, quero aqui apenas destacar, tem apenas ali alguns minutinhos ainda, mas destacar o que a vereadora André também citaram, que eu, na condição de ex-conselheiro tutelar, trabalhamos durante um bom tempo aí frente às demandas de exploração sexual. Né? Nós estamos aí no mês laranja, né? Que anteontem, dia 18, foi aí o dia de combate efetivo da exploração sexual contra crianças e adolescentes, e destaco, como foi notícia na última semana pela Folha de Boa Vista, e há outros sites também, o nosso estado está lá no topo dos maiores índices de exploração sexual. Eu não sei se isso, para os senhores, é uma notícia alarmante, mas para mim, como ex-conselheiro tutelar, pois atendi diretamente, vi a aflição direta de famílias, para mim é alarmante. Destaco, inclusive, que no meu período de trabalho nós tínhamos, não sei se é por subnotificação ou porque de fato existia uma efetiva atuação, mas nosso município era o número 1 no estado. Se o estado é um dos número 1 do Brasil, então podemos dizer também que o município estava entre os número 1 no que diz respeito ao abuso sexual de criança. Para você entender, doutor Davi, vereador, você tem que entender. Até o ano, na legislatura anterior, para conselheiro tutelar, um índice, de forma índice, o município, ela dizendo, tinha como abuso sexual 5 crianças por mês, ainda sobrava uma, porque a média era de 6, né? Ou seja, olha que absurdo. Então, é um tema bastante propício para que tratemos e também possamos aí reverberar no nosso município para que possamos talvez combater. Tive uma boa notícia, pois nessa terça-feira tivemos na rádio também falando sobre esse assunto, com a conselheira tutelar atual, a conselheira Sandra, e nós tivemos uma regressão sobre isso. Nós estamos agora numa média de 3. Olha só, de 6 passamos para 3. Então tivemos uma evolução. Senhor presidente, é o que eu gostaria de tratar, aos demais vereadores, que possamos também andar em conjunto para essas frentes a qual citar aqui. Muito obrigado, bom dia a todos. Pelas suas contribuições, e peço licença da mesma e usar a tribuna. Bom dia a todos, cumprimento os colegas vereadores, cumprimento aqui nosso plenário, em nome aqui do seu Geraldo, ex-vereador dessa casa, ex-presidente, ex-prefeito, município de Rorenópolis, e que tem contribuído muito, né, com o nosso município. E eu admiro, seu Geraldo, seu vigor físico e gostar de política, estar no meio do povo, né, filho? E em seu nome eu
Cumprimento, né, todos os senhores, toda a nossa população do município de Rorenópolis, os nossos internautas que nos assistem pelas redes sociais. E quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui discutindo assuntos, vereador Paulinho, pertinentes, né, do nosso município. Assuntos, seu Geraldo, que são corriqueiros. Lá em 96, lá em 97, quando se instalou essa Câmara, há 30 anos atrás, já se discutia isso. Ah, mas vereador sempre discute, sim, porque os problemas são corriqueiros. E o vereador tem que estar atento, filho, né, a esses assuntos na saúde, na educação, na infraestrutura. E é nosso papel, sim, ouvir a população e discutir junto com quem resolve, que é o executivo municipal, o executivo estadual e o executivo federal. Seja em qual a esfera for, porque quem está na ponta, ouvindo a população, é o vereador. É o nosso papel. Tive uma visita esse fim de semana e uma senhora trouxe um assunto sobre um transporte escolar. E ela trouxe as dores da vicinal dela, e depois ela foi pedir desculpa, porque ela estava falando aquilo. E eu falei, não, a senhora está certa, eu que agradeço por a senhora estar trazendo essa demanda, esse problema. Porque eu não moro aqui na vicinal, eu vim aqui visitar. Se a senhora não me fala, eu não iria saber como é que a gente ia levar. E era algo simples, vereador, de resolver. A secretaria não estava sabendo, com uma ligação foi resolvido o problema. Então a população tem que estar atenta, sim. E nós precisamos também estar atentos para escutar e buscar solução. Certo? Então, parabenizar aqui o vereador Paulinho pelas suas colocações. Tive um diálogo agora há pouco aqui por telefone, vereador, com a Secretaria de Saúde, né? Já foi protocolado o seu ofício. E eu acredito que a gente vai fazer um nivelamento com a Secretaria de Saúde aqui em uma reunião, né? A gente vai trazer a Secretaria de Saúde junto com o coordenador Ricardo, para poder a gente estar nivelando esses assuntos sobre os atendimentos das UBS, tá reforçando. Sei que já os ACS estão falando, sei que já foram na rádio, mas é bom estar reforçando sempre. E a Câmara Municipal está por dentro, está sabendo como é que está acontecendo, para a gente poder estar repassando para a população, tá? Muito pertinente a sua colocação, parabéns. Quero de forma breve falar aqui com os senhores e reforçar o convite a toda a população que nos assiste e que está aqui no plenário sobre o REURB. O que é o REURB? É um programa, né, para a gente poder titular os nossos lotes no município de Rorenópolis urbano. Nós precisamos organizar, seu Geraldo. Nós sabemos que Rorenópolis, ele nasceu quando era Vila do INCRA. Tudo aqui era lote rural de BR de 500 por 2.000. Aí foi esticando, o cara foi vendendo um pedacinho, o outro foi loteando, foi ver, tá aqui a cidade desse tamanho, mais desorganizada. O centro da cidade todo, ninguém tem documento do seu terreno, você não tem um título, você não pode financiar seu imóvel, pegar um dinheiro no banco, ter a garantia jurídica que aquilo é seu de verdade. Nós só temos ocupação de solo. E é um problema que se arrasta há mais de 30 anos. E eu acredito que com o apoio da Assembleia Legislativa, nós iremos estar resolvendo esse problema. Amanhã será dado o pontapé inicial do programa REURB aqui no município de Rorenópolis. Vai ser lá na UEC, o plenário é maior. Convido toda a população, os vereadores para estar presente. Já vai ser entregue o mapa de todo o perímetro urbano, né, do município, e irá iniciar um cadastro de casa por casa desse município, para poder identificar cada lote, cada pessoa que mora, é um cadastro socioeconômico. E esse cadastro servirá também de base para que nós, vereadores, a prefeitura, o Estado, possa estar implementando outros programas na saúde, na educação, na assistência social. E a Assembleia está de parabéns por estar implantando isso em todo o estado de Roraima. O município tem um Instituto de Regulação Fundiária que está acompanhando. Para esse ano conseguimos alocar 2 emendas parlamentares
para ajudar nesse processo, porque o Reúbe da Assembleia vai auxiliar, mas não tem como bancar 100% esse custo de gel, de toda essa organização. Essa área ainda é do INCRA, toda essa área vai ter que ser feito o gel, protocolado o pedido do INCRA, o INCRA liberar para o município poder documentar. Então é algo também que leva tempo e recurso financeiro. Parabenizar aqui o deputado Albuquerque por ter colocado 995 mil para ajudar nesse processo, e também o deputado Jorge Everton, que alocou 3 milhões de reais para que a gente possa estar regularizando o nosso município de Rorenópolis, incluindo também as chácaras e as suas adjacências e todos os distritos e vilas desse município, vereador Hildo. Imagina o povo lá da Boa Esperança ter o documento do seu terreno, né? Então a gente está trabalhando nisso. Prefeito Pinto está muito imbuído nesse processo, dedicado, porque acredito que até o final da sua gestão, com nosso auxílio e nosso apoio, 100% desse município estará titulado. Tá? Concede então, uma parte, vereador? concedo, vereador Luiz. Vereador, contribuindo aí com a sua fala em relação a documentações de terras do município, eu quero relatar aqui que o deputado Albuquerque botou R$1 milhão para a regularização da Chácara União, e agora, na vinda dele, ele já declarou que esse recurso está em conta, tá? Então só está dependendo da prefeitura, a questão licitatória, o recurso R$1 milhão para fazer a documentação da chácara com gel, todo o desmembramento das chácaras. O recurso que foi pedido, R$1 milhão, está em conta, na conta do município. Era só isso, senhor presidente. Acredito que a prefeitura já está correndo para os trâmites administrativos licitatórios para, quanto antes, esse trabalho iniciar no município. Então, assim, reforço o convite, amanhã, 9h30 da manhã, na UE, para darmos início nesse grande trabalho que será feito no município de Rorenópolis. Presidente interino que chama, né? Da Assembleia Legislativa, o deputado Jorge Everton estará presente, né? Acredito que também estará vindo algum representante do governo do estado, né? Para poder estar participando desse processo. Quero aqui também manifestar em público, né, o meu apoio político, partidário ao governador Soldado Sampaio, que assumiu o governo por decisão judicial, e o mesmo está como governador interino. Está previsto uma eleição suplementar para eleger governador até dezembro e posteriormente terá as eleições normais de outubro. Mas manifesto aqui o meu apoio político partidário ao governador Sampaio. Governador esse que tem uma história em Roraima, 4 mandatos de deputado, 3 mandatos de presidente da Assembleia, que hoje conta com 99% do apoio político da Assembleia Legislativa, que hoje conta com 95% de apoio dos vereadores do estado de Roraima, que hoje conta com o apoio de 12 prefeitos do estado de Roraima, que hoje conta com o apoio de 14 vice-prefeitos do estado de Roraima, e de 134 vereadores de interior, tem o apoio de 126 vereadores. Dos vereadores da capital são 23, tem o apoio da grande maioria dos vereadores daquela casa. Então isso é sinal que ele tem tato político, que ele sabe ouvir as pessoas e que não faz política sozinho. Política sozinho não se faz. Você precisa ter as pessoas próximas de você. Vocês precisam ter os políticos próximos, porque é eles que trazem a demanda. Imagina, seu Geraldo, eu sair de Rorainópolis para levar uma demanda do hospital de Rorainópolis para o governador. Eu, como representante do povo, não consegui uma agenda do governador porque ele não gosta de político. Porque ele não recebe político. Se eu, político, representante do povo, não consigo ter o acesso, e o povo? Então essa fala não entrou na minha cabeça, que eu preciso do povo, mas não preciso do político. Tem alguma coisa aí que não está encaixando. Está tentando enganar alguém. Porque se você não recebe uma pessoa que representa o povo, você vai receber o povo? Dificilmente. Então nós precisamos estar atentos a esse discurso que não mostra a realidade. O governador Sampaio,
tem meu respeito, tem o carinho. É um maranhense que muitos, como muitos de nós, que ajudaram a construir esse Estado com raça, força, vigor e com seriedade. Desconheço qualquer escândalo no nome do governador Sampaio, em toda a sua trajetória política. E conheço a sua lealdade ao povo de Roraima, a classe que ele defende. É um deputado que, como deputado que é de grupo, sempre defendeu o servidor público, o agricultor. Lembro muito bem aqui na frente da Câmara, quando mesmo me solicitou um ofício, vereador Elisneide, solicitando que eu pedisse para Rorainópolis que a CPI da Terra viesse se instalar aqui. E eu fiz. Recebi retaliação do governo do estado, os senhores lembram? Mas eu mantive o meu pedido. Sabe por quê? Porque eu represento o povo. E quando o pessoal da Zé Valdo, 135 famílias estavam perdendo suas terras para um fazendeiro que estava tomando 25 mil hectares sozinho. E o colonozinho com 60 hectares para poder sobreviver estava perdendo. Eu não poderia me calar. Atendi o pedido, fizemos o documento, a CPI se instalou aqui, o problema foi resolvido. Hoje o povo lá estão recebendo seu título definitivo dos seus lotes. Então, mais uma vez, ele ganhou meu respeito com o trabalho e a dedicação que ele tem pelo povo de Roraima. Poucos dias de governo, vereador Paulinho, a gente já vê a tendência de melhorias. Ah, mas é pouco tempo. Sim, mas você já vê. Minha mãe falou a história que o espinho, quando é para furar, ele mostra a ponta desde cedo. Já começou a resolver o problema da saúde. O HGR hoje tem leito. Cirurgias sendo feitas. Um helicóptero aí que estava servindo para fazer política, hoje está servindo ao povo. A saúde, os bombeiros, a polícia militar, a defesa civil. Os servidores estão recebendo seus ajustes salariais. O povo voltou a ter esperança. Reconheço a contribuição grande do governador Antônio Denário pelo estado de Roraima. Mas ele não fez sozinho. Ele teve o apoio da Assembleia. Ele teve o apoio do Sampaio, que foi parceiro em toda a gestão, que orientou, que aprovava as leis, que ajudava a conduzir esse estado. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Então manifesto aqui em público o meu apoio político partidário ao governador Sampaio, seja nas eleições suplementares, seja na eleição de outubro. Essa é minha fala. Peço que Deus nos continue nos abençoando a conduzir os rumos desse município. Agradeço a colaboração de todos os vereadores nessa casa que tem feito um trabalho grande pelo município de Rorainópolis e também a parceria que Rorainópolis tem caminhado junto no caminho certo, juntamente com o prefeito Pinto, e acredito também que todos os vereadores estão alinhados em um único sentido político, e nós iremos sim mostrar que Rorainópolis é unida e iremos reeleger o governador Soldado Sampaio para que nós possamos continuar cuidando do povo de Roraima. Meu muito obrigado. Não havendo mais oradores para o expediente, para passaremos para a próxima fase da sessão, a ordem do dia. Não havendo matérias para a ordem do dia, para ser apresentada no plenário dessa casa, passaremos para a última fase da sessão, as considerações finais. Solicito que os vereadores façam suas questões, façam seus pronunciamentos pessoais, podendo fazer seus pronunciamentos pessoais por questão de ordem, podendo usar seus assentos. Tá ligado, vereador? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Leocádio. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Presidente, a sua fala foi muito importante na tribuna,
mas só para enriquecer um pouco mais, a eleição próxima que nos segue aí, que é a eleição dia 21 de julho, é uma decisão muito importante para nós do nosso Estado. É muito importante, Geraldo, porque eu tenho certeza absoluta, Luiz, que o povo de Roraima não vai dar esse voto ao ex-prefeito. É uma responsabilidade muito grande, há uma diferença muito grande de governar o Estado e governar o município. Há uma diferença. Por outro lado, a gente vê, Luiz, a força política, seu Geraldo, dos deputados preocupados com isso, que nem falou o presidente, 90% ou mais de 90% dos deputados aderiram apoio ao soldado Sampaio, pela lealdade, pela firmeza que ele tem. E como falou o presidente, no governo do ex-governador Denário, o Sampaio foi crucial nesse mandato, onde teve a coragem de bater de frente com o ex-deputado e ex-presidente da Assembleia, né, que Jalci Renier, que massificava ali de uma forma bem cruel o estado de Roraima. Onde o senhor sabe, onde os senhores sabem, da forma que era conduzido. Ele agregava 15 deputados e ia lá e extorquia. O Denário estava numa situação que não aguentava mais. E se não fosse o posicionamento firme do deputado Sampaio, talvez o Denário não estava hoje sendo considerado um grande governador desse estado, porque ele ia se tornar refém. Então, completando o que o presidente colocou também aí, sem dúvida, Sampaio é a melhor alternativa para o estado de Roraima. Sem dúvida. Então, quero deixar também aqui o meu apoio. Aonde eu puder ir, onde eu puder chegar, eu estarei chegando com apoio ao deputado, ex-deputado e hoje governador Sampaio. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, ainda sobre esse tema de eleição suplementar e referendando aqui a minha fala na tribuna, minutos antes, eu também quero referendar aqui, vereadora Franciele, demais vereadores, que estamos no momento político. Esta casa, eu não sei se esta casa terá todos os vereadores caminhando com o soldado Sampaio ou não, mas eu quero deixar bem claro o meu posicionamento de apoiador do soldado Sampaio e deixar bem claro que serei respeitoso com cada um que não estiver com o soldado Sampaio. Jamais vou fazer falas agressivas aqui que venha trazer situações pejorativas com os nobres excelências. Serei respeitoso e democrático, como sempre fui, e qualquer palavra que eu desferir aqui da tribuna ou fora da tribuna e que um nobre excelência se sentir de forma que eu trouxe algum tipo de constrangimento, converse comigo, porque não será minha intenção, nunca foi, e eu sempre fiz uma política respeitosa, democrática, respeitando os contrários, porque eu não levo a política para o lado pessoal. Eu não perco um amigo por causa de política. E quero deixar isso bem claro aqui. Não, da mesma forma em que eu tenho essa visão, eu gostaria também que os colegas, as colegas, também me tratassem dessa forma, que é como diz, a gente dá o tratamento que a gente quer receber. Então eu quero ser respeitoso, ordeiro e amigável com todos, não só vereadores, mas com a população em geral, com os amigos, porque, como eu disse, uma amizade leva muito tempo para a gente conseguir, mas às vezes com uma palavra mal colocada a gente perde, e a gente perder um amigo é coisa ruim, porque amigo é coisa séria, amigo
a gente tem que preservar. E eu tenho esse posicionamento, senhor presidente, nobres excelências, senhores aqui presentes, senhoras presentes, não quero, por causa de política, criar clima nenhum dentro desse parlamento ou fora desse parlamento. Obrigado. Questão de ordem, está na inscrição, vereadora Elisneide, que estava antes do Luiz, mas não tinha visto. A palavra. Certo, bom dia a todos. Queremos aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade de vida, ressaltar as temáticas importantes, lembrando aqui do que foi abordado pelo vereador Luiz, com referência à questão das Chácaras União, o deputado Albuquerque esteve conosco nesse final de semana, onde afirmou para a nossa população do recurso que já está nas contas da prefeitura, para que seja feita a regulamentação das Chácaras União. Então, é um avanço muito grande para aquela comunidade que ansiavam, e no final do ano passado, em média, não lembro precisamente a data, mas faz bem pouco tempo, o deputado prometeu, cumpriu, e as pessoas achavam que eram falácias, né? Mas que bom que já está em conta e que logo, logo será resolvido. Dizer que nós participamos desse final de semana da festa em homenagem às mães, né, da colônia de pescadores, da FEP, muito bem organizada. Quero aqui agradecer mais uma vez o deputado Albuquerque, que tem tido esse olhar especial, não só por a pesca, mas por a educação, por a cultura, por a saúde, porque deputado Albuquerque, seu Geraldo, ele é um deputado campeão de emendas parlamentares no município de Rorainópolis. O deputado federal que mais alocou recursos, quase 90 milhões de recursos, o deputado Albuquerque colocou no município de Rorainópolis. Então, muito dinheiro para o nosso prefeito trabalhar, muitas benfeitorias, vereador Davi, porque 98 milhões é muito dinheiro e o município tem muito a ganhar com tudo isso. Não poderia deixar aqui de ressaltar a festa da democracia que participamos no último domingo. Que festa! Quantos parlamentares, quantos líderes políticos, a população do estado de Roraima. E a gente se emociona muito. Lá naquele momento, vereador Luiz, eu vi a Késia chorando. Eu falei, o que você tem? Ela disse, eu estou emocionada. Porque a Késia é uma parceira do deputado Sampaio, hoje governador do estado de Roraima, desde que ele iniciou a sua história política. A Késia é a nossa pré-candidata a deputada estadual, e ela conversando comigo ali, para ela, disse, Elisneide, isso aqui para mim é uma grande emoção, porque conhecer a história do Sampaio, como eu conheço, e vê-lo hoje, no nível que ele está, para mim é uma vitória muito grande por a humildade da pessoa que ele é. Então, assim, foi uma festa muito emocionante, com praticamente 80% das lideranças políticas do nosso estado, e eu fiquei muito emocionada e grata por estar ali, ser uma parceira do deputado Sampaio, hoje governador, e dizer que nós precisamos das mãos, porque o Sampaio é o caminho para que o nosso município, o nosso estado possa continuar caminhando e crescendo para o desenvolvimento. Faço aqui das palavras do Luizinho as minhas palavras, no critério quando ele diz a questão do respeito, da ética, de respeitar a opinião do outro, mas que, acima de tudo, nós tenhamos sabedoria para escolher o que é melhor para todos nós. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou professora, sou pedagoga. Na prática, eu conheço técnicas e na teoria também para alfabetizar e para resolver alguns problemas dentro da escola. Quando você tem a prática e a teoria, você ainda encontra dificuldades, presidente. E quando você tem só a teoria, aí é que você tem dificuldades. Então, política, seu Leocádio, nós faremos política com prática, com conhecimento, mas não podemos esquecer da teoria. Mas quando você tem a prática, é bem mais fácil de resolver os problemas. Então, que nós possamos refletir, essas mudanças que estão acontecendo no nosso estado, elas são pertinentes, são únicas, né? Em 33 anos que eu moro no estado de Roraima, essa é a primeira vez que eu estarei passando por uma eleição nesse contexto, direta ou indireta, que ainda poderá acontecer de acordo com o que as normativas do nosso país, as nossas regras determinam, mas é uma coisa atípica. E que nós precisamos explicar para as pessoas, conversar com as pessoas o que nós estamos vivendo. E, principalmente, nós, quanto pessoas que fazemos política, explicar o que a gente entende, o que é melhor.
tá certo? Quero aqui também registrar a ausência da vereadora Raquel, que por motivo de saúde não pôde participar dessa sessão. Obrigada, beijo no coração de todos. Vereador Davi, você pediu a palavra? Vereador Rildo. Vereador Davi. Oi. Oi. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui presentes, cumprimentar o senhor presidente, em nome da mesa, cumprimentar a meu amigo vereador Davi, em nome dos meus nobres pares, cumprimentar também o ex-prefeito Geraldo, que está aqui presente, com o Ceará da Compra Certa, como eu conheço, né, e a todos que fazem parte da plateia. Aos amigos internautas também, um bom dia. Também não poderia deixar de, num momento desse, de decisões que o nosso Estado toma hoje, politicamente, deixar de dizer aqui que não só eu, como toda a prefeitura do município de Rorainópolis também, hoje, vereador Marcinho, presidente, também apoia, né, a candidatura, hoje candidatura já, né, do Soldado Sampaio às eleições suplementares do dia 21 de junho, que acontecerão. Então, nada mais, quer dizer, tudo que já foi relatado aqui sobre o Soldado Sampaio é a experiência que ele tem de 4 mandatos ali no Legislativo e de 2 mandatos que já administra a casa, que não é fácil administrar uma Assembleia Legislativa, mas tem trazido consigo uma bagagem bastante expressiva, né, favorável, né, ao seu concorrente hoje. O seu concorrente veio de uma gestão o qual prometia ficar os 8 anos e com menos de 5 anos, aí 6 anos, ele acabou renunciando para concorrer a outro cargo. Mas vamos trabalhar para que possamos ter êxito nessa eleição. Sabemos que não é fácil, uma eleição atípica, uma eleição totalmente, para nós, inédita, né? Que chega numa hora em que a gente estava se preparando para a eleição de outubro. Mas Soldado Sampaio hoje tem o apoio da classe política, do povo de Roraima. Então, assim, tenho certeza absoluta que nós iremos vencer as eleições no dia 21 de junho. Tá? Obrigado a todos, que Deus abençoe. Senhor presidente, eu só gostaria também de justificar aqui a ausência da vereadora Andréa Maia, que também por questão de saúde familiar está viajando e não teve como estar presente hoje aqui. Obrigado. Justificar aqui também a ausência do vereador João Filho, que o mesmo não pôde estar presente hoje na sessão, pois está nos assuntos parlamentares externos, né? Porque o vereador não esteve na sessão, porque ele não esteve também incluído nos seus afazeres como vereador do município de Rorainópolis. Não havendo mais oradores e nada mais já tratado, declaro encerrada a presente sessão.